bom dia. Tem uma luz bem clara aqui em cima da minha cabeça. Então tá bem clarinho aqui hoje. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Terça-feira. Bom dia, Matheus. Tudo bem? Um lindo dia pra você, que Deus te abençoe no seu trabalho, por onde quer que você vá. Bom dia, mãe. Bom dia, Marlene. Bom, nós estamos na nossa leitura, né? De julho, que é Provérbios, e hoje, dia 18, nós vamos ler o 18. O que eu tô fazendo aqui, eu gostaria muito de convidar você a fazer depois, no mês de agosto, no mês de setembro, né? Pra nós. Amém, Mateus, pra nós, é isso aí. E vamos ver o que Deus vai nos instruir, vai nos ensinar hoje. Provérbios é o livro da sabedoria, é o livro das instruções, é o livro do nosso caminhar aqui na terra, é o que nos dá direcionamento. Né? Se a gente conseguir realmente seguir aqui, nem que for alguns provérbios, nem que for alguns versículos, nós já estamos avançando na nossa sabedoria. É difícil lidar com pessoas, né? É muito difícil lidar com pessoas, então nós precisamos buscar uma direção em quem a criou, né? Em quem as criou. Buscar uma direção do nosso Criador, porque só Ele tem o nosso manual, só Ele sabe realmente como nós funcionamos, como é o nosso interior. Então, buscar essa direção para lidar com pessoas. E não tem como. Eu vejo gente falando, eu não gosto de gente, eu não gosto. Não tem como você não gostar. Não é uma questão de gostar ou não, é uma questão que você tem que conviver com essas pessoas. E eu sei que é realmente difícil. Por quê? Porque cada um pensa de um jeito, cada um percebe o mundo de um jeito. Dentro do processo de coach, a gente fala muito sobre o óculos, né? Cada um tem o seu óculos, cada um está enxergando através de uma lente. E para eu compreender o outro, talvez eu tenha que tirar os meus óculos e colocar os óculos do outro e ver o mundo como o outro enxerga. E aí sim, diminui bastante, sabe, o julgamento que a gente tem em relação às pessoas. Porque cada um defende muito seus valores, defende muito a maneira que ele está enxergando. E a nossa visão muitas vezes é diferente. É difícil a gente achar pessoas que pensam igual a nós, que têm os mesmos propósitos que nós. Então, por isso a gente precisa dessa sabedoria que vem do alto, porque todos os dias você vai lidar com pessoas que pensam diferente de você, que veem um mundo diferente de uma forma de você. E aí precisa haver uma compreensão mútua. E para ter essa compreensão mútua, nós precisamos depositar a nossa confiança em Deus e buscar a direção para a gente se relacionar bem com as pessoas. Mas vamos lá, não quero tomar muito do nosso tempo. Vamos ler Provérbios 18. Busca satisfazer seu próprio desejo aquele que se isola. Ele se insurge contra toda sabedoria. O tolo não tem prazer na sabedoria, mas só em que se manifeste aquilo que agrada o seu coração. Quantas vezes você vai dar um conselho, alguma coisa, e a pessoa não quer te ouvir? Ela não tá a fim de te ouvir, né? E às vezes você vai chegar realmente com... Por isso que fala, né? Se conselho fosse bom, não se dava. Então, dificilmente eu dou um conselho para alguém. Geralmente eu estimulo ela eu levo ela para o raciocínio, a pensar dentro da minha profissão, né? Da minha área. E se alguém pede a minha opinião, eu verdadeiramente vou dar a minha opinião. E ainda pergunto, eu posso falar? Porque às vezes a nossa opinião ela vai ferir o outro, porque o outro não está esperando a verdade. Então aqui o tolo não tem prazer em ser sábio. O tolo não tem prazer na sabedoria. O tolo, ele sempre vai manifestar o que agrada o coração. E aqui você já aprendeu que o seu coração é enganoso muitas vezes. Por quê? O seu coração é fonte das emoções. Se a gente for deixar nos guiar somente pelo coração, quantas coisas você já não teria feito que teria te colocado em maus lençóis, em maus caminhos? Porque ser baseado por emoções, ser baseado por sentimentos, dificilmente dá certo. E quando eu falo, escute a sua intuição, a intuição está falando com a gente na nossa mente, não é no nosso coração. Então a gente tem que muitas vezes, na hora que está muito emotivo, não tome decisões. Não tome decisões, verdadeiramente. Se você tiver muito emotivo, não tome decisões. Porque na sua emoção, as suas decisões elas não vão ser tão assertivas quanto se elas fossem vistas de uma maneira racional. Vindo o ímpio, vem também o desprezo, e com a ignomia, a vergonha. Águas profundas são as palavras da boca do homem, e o ribeiro transbordante
é fonte de sabedoria. Não é bom favorecer o ímpio e com isso fazer o justo perder a questão? Os lábios do tolo entram na contenda e a sua boca branda por açoites. Aqui sempre está falando. Né? Você que acompanha já mais algum tempo, você vai perceber que Provérbios sempre está falando para a gente vigiar a nossa boca, vigiar as palavras que saem da nossa boca. As palavras do intrigante são como feridas, elas descem ao íntimo do ventre. Sabe aquelas pessoas que elas sabem o que falar que vai te magoar. Elas sabem exatamente o que elas vão falar que vai penetrar no teu coração e aquilo vai ser um ataque. Por isso que muitas vezes a gente tem que se pôr em silêncio ou não demonstrar, preservar muito as nossas emoções, não demonstrar muito para as pessoas totalidade dos nossos sentimentos. Às vezes você se abre com pessoas que não merecem a sua confiança. Às vezes você pensa que essas pessoas são suas amigas, mas elas não são. Você não conhece a intenção do coração das pessoas. Você não conhece, e às vezes você conta coisas íntimas. E aí, às vezes essa pessoa é uma pessoa intrigante, vai lá e conta pro outro da versão dela, do jeito dela. E aí você acaba entrando em contendas que muitas vezes você nem sabe de onde veio e está acontecendo na tua vida. A sociedade está cada vez mais ávida por consumir fofocas. Por isso, a cada dia surgem mais pessoas maldizentes interessadas em propagar falatórios sobre a vida alheia. A inclinação de algumas para isso é tão grande que elas agem como se buscassem um alimento para o estômago. No entanto, assim como a comida desce até o ventre, a fofoca penetra a alma, causando feridas e removendo a paz. Esse apetite para o mal irá sempre aumentar se não houver libertação espiritual e determinação de não mais se envolver nessa prática. É um livre-arbítrio. É a tua escolha de ouvir. O que você vai ouvir hoje? Você parou nessa live e foi para ouvir coisas boas, coisas que te edificam. Mas às vezes a gente chega em rodas que você vai perceber que aquilo não vai te acrescentar. E por que ficar ali ouvindo? Por que ser conivente muitas vezes? Por que muitas pessoas se reúnem para falar mal das outras? É melhor que não faça isso. É melhor que você fique em silêncio e não dê a sua opinião, não fale nada. É melhor que você dê um exemplo, que as pessoas possam ver Jesus em você, porque você é uma pessoa que não vai se envolver. Às vezes vem falar de gente pra mim, eu falo, olha, vamos orar. Essa pessoa precisa de oração, ela precisa ser amada. Porque as pessoas sofrem. E a gente nunca sabe a totalidade do outro, do que o outro tá passando e por que o outro age daquela maneira. Então é melhor que a gente não fique nesse tipo de conversa. O que é negligente na sua obra também, irmão de um grande desperdiçador. Negligência no trabalho, tá falando aqui. Quantas pessoas desejam crescer profissionalmente, financeiramente, mas negligenciam o que fazem? Fala pra mim. Você sabe exatamente o que você tem que fazer para você prosperar. Financeiramente, profissionalmente, você tem feito? Ou você tem se negligenciado? E aí a gente se negligencia tanto que quando vem um mau resultado, a gente se espanta. Peraí, você tá plantando para colher esses resultados? Porque o que você pode estar acontecendo na tua vida hoje, seja que você tá comendo frutos daquilo que você plantou no passado. Mas uma escolha há hoje, no dia de hoje, no dia 18, de você escolher boas sementes para você lançar na terra. E essas boas sementes, com o tempo, eu falo que a gente não pode parar de semear. O semear tem que ser todos os dias. Só que aqui, você está negligenciando o que você faz. Como ter resultados negligenciando aquilo que eu sei que eu tenho que fazer? Quando não perdem tempo com distrações, desempenham mal suas atividades e assim desperdiçam horas e recursos. Em todos os lugares, em todas as funções, é preciso mostrar qualidade e compromisso, pois só assim haverá êxito, progresso e reconhecimento. Então, o negligente
O que é negligente com a sua obra é também com o irmão de um grande desperdiçador. É como um irmão de um grande desperdiçador. Ei, quantas vezes você já desperdiçou recursos financeiros, recursos de tempo? Os financeiros você pode conquistar novamente, mas recurso de tempo você não conquista. Eu não gosto de perder meu tempo. Eu não gosto. Eu sempre que eu tô em algum momento que alguém fala assim, vou me atrasar, eu tenho que colocar outra coisa no lugar. Eu não gosto de perder o meu tempo porque eu sei o quão precioso é, porque cada hora que eu vivo aqui é uma hora menos da minha história. É uma hora menos no meu dia, é uma hora menos na minha vida aqui na Terra. Eu quero viver muito tempo. Então, faça valer o teu tempo. Poxa, o teu tempo é tão precioso e às vezes você fica perdendo tempo em deixando de fazer coisas que já eram para ter sido feitas há 2 meses atrás. Às vezes você fica deixando para amanhã o que era para você ter feito ontem, não é nem hoje, é ontem. E aí você fica perdendo tempo na sua vida como se você tivesse a oportunidade de comprar mais tempo em algum lugar. Eu falo muito isso porque isso trata do meu trabalho, de como gerenciar as nossas energias e o nosso tempo. O tempo ele é igual para todos nós. Deus, ele é justíssimo, ele deu 24 horas para todos os seus filhos e filhas. Agora, como você vai gerir as suas 24 horas é uma escolha sua. É uma escolha sua. Eu falo sempre aqui, né? O que eu não fiz em 3, 4 anos, eu fiz em 3 meses. Mas por quê? Foco total. Não fui negligente com as minhas ações. Eu sei exatamente o que eu tenho que fazer todos os dias. É que minha agenda não está aqui, senão eu ia mostrar para vocês. E qual que é o benefício de ser assim? Qual é o benefício de não negligenciar suas ações? O benefício é que você acaba tendo conquistas para a sua vida. Então, no dia de hoje, no dia 18, você sabe exatamente o que você tem que fazer. Não negligencia, não. Não negligencia, porque a partir do momento que você está negligenciando aquilo que você tem que fazer hoje, você também está negligenciando seus resultados. Você também está negligenciando seus sonhos, os seus projetos. Então não se trata só de uma ação, de algo que você tem que fazer hoje que você não vai fazer, você vai deixar para amanhã. Não é só isso. Você empurrou o seu sonho para mais distante. Negligenciando, você acha que se está afastando ou aproximando o seu sonho de você? E aí, quando eu distancio o meu sonho de mim, eu vou levar mais tempo. E tempo é uma moeda, não tem troca. Não tem troca. Eu assisti um filme, eu não vou conseguir lembrar o nome. Ele é um filme mais antigo e falava sobre isso. As pessoas roubavam o tempo uma das outras. O tempo era tão precioso nesse filme que elas era como ao invés delas assaltarem o banco, o dinheiro, o carro, elas roubavam o tempo uma das outras. Então, se você trouxer esse filme para a tua realidade, ei, é um dia menos. O dia 17 de julho já não existe mais, nem na minha, nem na tua história. 17 de julho de 2023 foi único, não tem mais. Ninguém mais vai ver esse dia. Mas hoje nasceu uma nova oportunidade para mim e para você. O que você vai fazer com ela? Você vai negligenciar como você negligenciou ontem tantas coisas que eram para ser feitas e você não fez? Como vai ter crescimento profissional? Como vai ter crescimento financeiro? Se você não é um bom administrador dos teus recursos. Aqui na Terra, eu nunca vi um caixão com um caminhão de mudança atrás. Eu nunca vi caixão com gaveta. Você não vai levar nada. Você não vai levar nada, mas o que fica na tua história aqui? As tuas ações, quem você foi aqui enquanto você viveu. Quem você foi enquanto você viveu. Você é exemplo, tem gente te observando. Então não negligencie achando que você pode deixar para depois. Você até pode deixar para depois, só que você está deixando para depois muitas coisas importantes para você e aí os resultados também não chegam. E aí você às vezes não entende. É tão óbvio, né? Eu tenho um curso, né, que eu estou fazendo, um curso que eu vou disponibilizar depois para as pessoas e é o óbvio que as pessoas não fazem. São coisas óbvias que você tem que fazer e você não faz, você deixa para depois. Onde você não estaria na tua vida se você não tivesse deixado tanta coisa para depois? A torre forte é o nome do Senhor. Ela correrá o justo
e estará em alto refúgio. O nome do Senhor é comparado a uma estrutura alta, forte e sólida, que tinha a função de abrigar aqueles que corriam perigo. A torre representa a autoridade, caráter e proteção. Em tempos difíceis, muitos não sabem se refugiar e como alcançar solução para os seus problemas. No entanto, o justo pode contar com o poder de Deus para se ver livre de todas as suas angústias e prevalecer sobre todas as dificuldades. Eu tenho a sensação, muitas vezes, né, fazendo um trabalho com Jesus, trabalhando como evangelista, como pastor, enfim, isso é cargos para mim, mas eu tô aqui sempre tentando multiplicar o reino de Deus aqui na terra. E às vezes as pessoas, elas têm uma ideologia ou uma ilusão ou um passe de mágica, ela imagina que vir para Jesus, ter um relacionamento com Deus, é ter uma vida sem problemas. Quem falou isso para você é um mentiroso. O que me faz vir para Jesus, ele não me isenta de problemas, dificuldades ou desafios. Às vezes, pelo contrário, eu vou ter até desafios maiores, porque eu tenho que praticar ainda agora os princípios de Deus. Agora, conhecendo a palavra, eu ainda tenho que praticar, então o desafio fica maior. Os problemas ficam maiores, as dificuldades ficam maior. Mas qual que é a nossa certeza? É a certeza da vitória. É a certeza que você vai transpassar os teus problemas. Eu não estou aqui convidando você para ser um crente. Eu não estou convidando você aqui para ser um evangélico fervoroso. Eu não estou te convidando para nada disso, mas eu estou te convidando para viver os princípios de Deus na sua vida e entender que no meio desses processos que você vai ter, vai vir uma sabedoria do alto que vai te dirigir para uma solução com um final feliz. É simples. Jesus garante para nós o final feliz de todas as nossas situações quando a gente se propõe a ter um relacionamento com Ele. Mais problemas você vai ter sim. Para de criar uma ilusão, para de achar que Jesus ou Deus é uma lâmpada mágica que veio só para realizar os nossos desejos e a nossa vida vai ser perfeita a partir do momento que eu segui Jesus. Pelo contrário, todos que seguiram Jesus teve mortes horríveis, foram perseguidos, foram caluniados. Porque eu e você seria diferente. Mas é a certeza do final feliz para nós. É a certeza da salvação, é a certeza de ter direção. Quantas pessoas estão perdidas por falta de direção? Elas não sabem para onde ir. Então, o relacionamento com Deus, ele não vai te isentar de problemas. Você vai ter problemas sim, só que você vai ter a certeza da vitória. Por quê? Porque você vai estar sendo guiado para ela. Você vai estar sendo direcionado para ela. Os bens do rico são a sua cidade forte, e como uma alta muralha a sua imaginação. Maldito é o homem que confia no seu braço. Maldito é o homem que confia na sua estrutura humana, porque você pode se desfalecer. Hoje você pode estar forte. Ontem eu falava com um grupo de pessoas que eu estava à noite, e eu falei sobre isso, que assim, quando você está forte, vigia. Quando você acha que você está bem, vigia. Vigia para que você não caia. Vigia para que os seus pés não desfaleçam, suas pernas consigam caminhar. Porque é a nossa altivez, é o nosso coração cheio de orgulho e ego. Por isso que aqui fala, os bens do rico é a sua cidade. Tem pessoas que confiam no que elas têm. Muitas pessoas confiam no que elas têm, não no que elas são. E quem é você? Você é uma filha, é um filho amado de Deus. Você é tudo aquilo que Deus pensa de você. Agora, confiar no que eu tenho, hoje eu tenho, amanhã pode dar um rebuliço na minha vida, eu não tenho mais. Se eu confiar nisso, quando eu não tiver mais, eu me perco. E aí a gente entra naquela história de Jó. Jó teve muito, perdeu tudo. Mas ele não estava ligado naquilo que ele tinha aqui na terra, mas ele estava ligado em quem ele era, em quem estava com ele. De quem ele era filho. E foi essa posição de Jó, porque tem um momento que Jó perde tudo mesmo. E a mulher dele chega nele e fala assim, olha, eu acho que você tem que amaldiçoar esse teu Deus aí e morrer. E quando ela fala isso, ele repreende ela e fala, não, então maldito seja o dia que eu nasci, Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem nada a ver com isso.
Então entenda, não confia naquilo que você tem hoje. Às vezes você tem um grande cargo na empresa que você trabalha. Às vezes você está no mais alto dos patamares. Às vezes o seu salário é altíssimo dentro dessa empresa e você confia nisso que você vai ter para sempre. E aí você não faz uma reserva de emergência. Você pensa às vezes que a tua empresa, a empresa que você trabalha, está com caixa saudável, a tua empresa endividada. E pode ser que o mês que vem você não tenha nem salário. Mas você está confiando firme e forte naquilo que você tem. Confia no Senhor de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Porque Ele é provisão nas nossas vidas. Nunca Ele vai deixar faltar nada para você. Você pode não estar colhendo o melhor dessa terra. Você pode não ter... Deus, Ele não te desampara. Ele vai dar o que você precisa, não é o que você deseja. Então entenda que confiar no meu braço, na minha inteligência, naquilo que eu tenho, seria leviano da minha parte. Porque eu não sei o meu dia de amanhã. Você sabe o seu dia de amanhã? Para você ter tantas garantias assim do seu trabalho, na sua família. Hoje você está casado com uma pessoa, amanhã você não sabe, essa pessoa pode desvirtuar e sair da sua vida. Eu costumo falar muito, eu atendo bastante mulheres, né? E eu costumo falar para as mulheres, olha, faça uma reserva de emergência financeira. Faça uma reserva para você. Se o seu marido desvirtua, você faz o quê se você depende dele financeiramente? O que você vai fazer? Se o seu marido hoje fala assim, ó, eu vou ali comprar cigarro, e eu falo isso do comprar cigarro, porque eu tive uma amiga que o pai dela falou exatamente assim para a mãe. Olha, eu vou ali comprar cigarro e já vem, nunca mais voltou, foi embora com outra mulher. Então a gente não conhece a cabeça do ser humano que vive com a gente. Mas eu conheço o que passa dentro da minha mente. Então eu não posso confiar nos meus bens materiais, eu não posso confiar na minha profissão. Hoje minha profissão existe, daqui 10 anos eu sei se ela existe. Quantas profissões deixaram de existir e já existe uma lista de profissões que não vão existir nos próximos 10 anos. E quantas profissões novas, copyright, você já ouviu falar isso? Copyright, gestor de tráfego, social media. Quantas profissões novas surgiram? Web designer já é mais antigo, né? Quantas profissões novas já existiram e quantas deixaram de existir? Então você entenda que nada nessa vida é permanente, tudo é líquido, tudo é movimento. Então confia só naquele que é real, que é eterno, que é imutável, que é atemporal. O coração do homem se exalta antes de ser abatido, e diante da honra vai a humildade. Muitas vezes você quer ser honrado, então seja humilde. Às vezes você quer ser reconhecido, seja humilde. Faça primeiro, faça para Deus, para você ter o reconhecimento que você quer. A honra, ela vem aqui e fala, né? A honra procede. A honra, ela vai vir junto com a humildade. A honra que você tanto quer, o reconhecimento que você tanto espera das pessoas, ela vem antes, tem que ter a humildade. Eu nunca vi uma pessoa altiva, uma pessoa de um coração altivo ser honrado. Muito difícil acontecer, porque as pessoas têm um pouco de aversão a gente assim, gente autossuficiente. Então seja humilde, ajude, transborde na vida das pessoas aquilo que você sabe, faça até o melhor no dia de hoje. Para que você venha ter honra, as pessoas vão te honrar com todo o amor e carinho do mundo. Por quê? Porque elas veem que você é uma pessoa sincera, que você é uma pessoa humilde, que você é uma pessoa gentil. O que responde antes de ouvir comete estultícia, e é para a vergonha sua. Responder antes de ouvir. O homem revela sua tolice ao desprezar os conselhos e achar que compreende todas as situações da vida. Saber ouvir demonstra paciência e respeito, duas virtudes fundamentais para o bom convívio humano. Então, duas virtudes fundamentais aqui então uma delas é o quê? Ouvir e ter paciência para escutar. Duas virtudes fundamentais para o bom convívio humano. Por essa razão, o texto sagrado ensina: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se. É sobre isso. A nossa boca, é o que eu vou falar sempre, a nossa boca, ela tem um poder incrível. As palavras que saem da nossa boca têm poder incrível de nos afundar, de afundar pessoas ou de erguer, levantar pessoas, motivar pessoas. Então, por isso que a gente tem que vigiar. Aqui ele fala muito dessas duas virtudes, ter paciência e ouvir. Você consegue ouvir?
Acho que hoje ninguém ouve ninguém, né? Porque eu não sei se acontece só na minha vida, mas é assim, né? Se eu chegar aqui em casa e falar, nossa, tô tão cansada, aí todo mundo fala pra mim, ah, eu também tô cansada. Então quer dizer, ninguém me ouviu que eu tô cansada. Cada um falou de si. Se você chegar no seu trabalho e falar, nossa, hoje eu tô com uma dor de cabeça, alguém vai falar. Ao invés de perguntar, "Ei, você quer um remédio? Você precisa de alguma coisa? Não, eu também tô com uma dor de cabeça hoje. Se eu chegar e falar assim, nossa, hoje eu tô tão desanimada, ninguém vai chegar em mim e falar, nossa, mas o que aconteceu? Por que você tá desanimado? Vai falar assim pra mim, nossa, eu também, eu tô tão desanimado. Então quer dizer que ninguém escuta mais ninguém. Você já reparou? Eu trabalho com gente e eu percebo bastante isso, que as pessoas começam a falar muito comigo. Sabe por que que as pessoas elas param e querem falar, 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 falar? Porque elas não são ouvidas mais. Ninguém tem mais paciência para ouvir alguém. Ninguém tem paciência para escutar uma história. Ninguém tem paciência mais. O tempo está tão rápido, o tempo está tão. Nós estamos numa velocidade tão grande que nós não queremos nem parar para ouvir ninguém. Só que ouvir as pessoas é importante porque elas também têm os mesmos anseios que você. E às vezes você vai tirar grandes lições daquilo tudo que você está ouvindo. Então tenha paciência. Execute um pouquinho, pratique. Paciência é prática. Presta atenção naquilo verdadeiramente que as pessoas estão ouvindo, falando para você. Se elas falam para você é porque elas confiam em você. Elas querem ouvir a sua opinião muitas vezes, mas escute, dá o seu melhor. Eu sei que tem dia que não dá tempo mesmo, mas faça algo para alguém. Seja uma pessoa que tem empatia. Lá no futuro a gente pode precisar dessa pessoa. Mas planta na vida de alguém hoje, verdadeiramente. O espírito do homem sustentará a sua enfermidade, mas o espírito abatido, quem o suportará? Falei isso ontem. Se o nosso espírito está forte e o nosso corpo fraco, ele suporta o nosso corpo fraco. Não adianta ter um corpo forte com um espírito fraco. O que você está fazendo aqui nessa manhã? Fortalecendo teu espírito, alimentando o teu espírito. O seu corpo se alimenta 5 vezes por dia, tem gente que alimenta 3 vezes por dia. Agora o teu espírito, quantas vezes você alimenta o teu espírito? Ou será que teu espírito está vivendo na miséria, porque você nunca alimenta nada? Ou será que você dá um mínimo de comida para o teu espírito? O que é o mínimo? É levantar e agradecer? Você faz isso, pelo menos? Então, assim, procure alimentar o teu espírito na mesma densidade que você alimenta a tua carne. Porque se o teu espírito estiver forte, nada pode te derrubar, você entende? Nada pode ir contra você. Diante de um espírito forte, nada para um obstinado. Nada para um filho de Deus que tem um espírito forte. O coração do entendido adquire conhecimento, e o ouvido dos sábios busca sabedoria. Com presentes o homem alarga o seu caminho e o leva diante dos grandes. Isso aqui é interessante. Com presentes, ontem nós falávamos que o presente, né, teve uma época que para se fechar alianças políticas eles davam, né, davam-se presentes uns para os outros em trocas de favores e muitas vezes ilícitos. Mas aqui hoje vem falar pra gente que com presentes o homem alarga o seu caminho e leva diante dos grandes. E isso é real. Sabe por quê? Porque é a generosidade. Começa a reparar, todas as vezes que você vai na casa de alguém, você leva uma lembrancinha para ela, aquela pessoa ela já te recebe diferente. Ela recebe você diferente. Então, eu convivendo assim em alguns ambientes, eu percebo que às vezes não precisa nem ser um presente, mas uma atenção que você dá para a pessoa, ela lembra daquilo. E você cria conexão. Hoje a importância de se ter conexões. E que aqui fala, né? Com presentes o homem alarga o seu caminho, quer dizer, você vai ganhando pessoas para você. E esse presente não precisa ser nada material ou nada, não se trata nada de valor monetário, dinheiro, algo caro. Às vezes um bombom que você leva para alguém que foi gentil com você, aquela pessoa se agrada. Outro dia eu fui no mercado e a moça passando minha compra, eu chamei ela pelo nome. Eu vi no crachazinho, eu gosto de chamar as pessoas pelo nome, porque o nome da gente é sagrado. E aí, tava no crachazinho dela, eu chamei ela pelo nome, ela parou de passar minha compra na hora que eu chamei. Ela fez assim. Ela falou, nossa, nunca ninguém me chama pelo nome. Poxa, aquilo ali foi um despertar para ela. Ela estava no automático, passando a minha compra. Aí eu esqueci o nome dela. E aí eu falei, ô fulana, e tem esse aqui também. Aí ela se espantou, ela falou, nossa,
Ninguém me chama pelo nome. Poxa, ela tem um nome, ela tem uma história. Olha que pouquinho que eu fiz pra ela, mas aquilo despertou. Aquilo chamou a atenção dela pra mim. Depois ela ficou conversando um tempão. Ela falou, não, porque as pessoas chegam aqui, elas estão com pressa, elas não nem olham na cara da gente. Às vezes você fala um bom dia e ela não fala. Então tem gente aqui que já nem fala mais bom dia. Você passa, você fala, você só vem passando a compra. E ela foi se abrindo comigo. Só pelo fato de eu ter olhado ela como ser humano, né? Pelo nome. Ela não era um alguém qualquer ali. É uma pessoa, gente. Nossa, pode estar varrendo a rua. Eu vou chamar a pessoa pelo nome. Porque o nosso nome é música para os nossos ouvidos e para o nosso coração. O que pleiteia por algo, a princípio parece justo, porém vem o próximo e o examina. A sorte faz cessar os pleitos e faz a separação entre os poderosos. Você acredita em sorte? Eu estava vendo uma minissérie chamada Tour de France na Netflix. É uma das corridas de bike mais famosas do mundo, porque se trata de 21 dias correndo de bike, né, andando de bike. E são caminhos bem difíceis, são subidas, são morros, são montes, são montanhas. E a gente não está falando de 10 quilômetros, nós estamos falando de 150 quilômetros dia, às vezes 2 corridas dessa por dia. Né? Então, superando aí os 21 dias, ganham o melhor que correu nesses 21 dias, né? Que correu de bike. E aí, o que eu estava falando sobre isso é que a gente precisa entender, né, que a gente vai ser desafiado, né? A gente vai ser desafiado. E não dá para contar com a sorte. Esses caras da bike, eles não contam com a sorte, eles contam com aquilo que eles treinaram. Você não pode ser uma pessoa que conta com a sorte, porque quem conta com a sorte, ela conta com o azar também. Se você conta muito com a sorte, não, eu vou fazer isso aqui porque vai que me dá sorte. Não, não vai te dar sorte, não. A sorte é trabalho duro, a sorte é conhecimento, a sorte é estudo, a sorte é esforço, a sorte é gerenciar. Não adianta. Eu até gosto de uma frase do Karnal, né? Que ele acho que acorda 3 ou 4 da manhã e sempre estudou muito, muito. Aí um dia um aluno dele falou, nossa, professor... Não, uma mulher falou pra ele assim, nossa, professor, eu queria fazer isso como você faz, né? E tudo. Ele falou, pois é, eu dediquei minha vida pra fazer isso. Então, entenda uma coisa, não existe sorte. Às vezes as pessoas vão ver você lá no topo, lá no alto, e vão falar, nossa, como a pessoa teve sorte, nossa, como a mulher teve sorte. Não é sorte. Só quem viu você nos bastidores sabe o quanto esforço você fez. Então não conte com a sorte. Se você quer algo, se você quer alguma coisa, vá em busca. Se você quer alguma coisa e não consegue fazer, não se pergunte, não se fala assim, eu não consigo fazer. Você pode tudo aquilo que você quiser. Você só não pode aquilo que você não quiser fazer. Mas tudo aquilo que você quiser fazer, você pode, porque todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Então, ainda que você não consiga num primeiro momento fazer isso que você tem em mente, busque quem faz. Não conte com a sorte. Não ache que se você não souber ela vai cair do céu. Não. Busque quem faz aquilo. Busque quem está fazendo e está dando certo. Então, não conte com a sorte, porque contar com a sorte também é contar com o azar. O irmão ofendido é mais difícil conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como os ferrolhos de um palácio. Isso aqui, o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. Porque quando você ofende uma pessoa, é muito difícil depois ela voltar atrás, porque a escolha do perdão está com ela. Então, cuidado de novo com o que sai da sua boca para não ofender pessoas, porque o caminho de volta é mais difícil. Porque aí o caminho de volta, de você voltar, de você pedir perdão para essa pessoa, é muito mais difícil. E aí a decisão não está em você, está na escolha de quem vai ouvir o teu perdão. Será que essa pessoa vai estar disposta a me perdoar? Porque aqui fala que o irmão ofendido é mais difícil do que você conquistar uma cidade forte. Então, quer dizer, é quase que impenetrável. Ninguém entra nesse lugar, que é o coração do outro ofendido. Ninguém tem poder de entrar no coração de alguém que foi ofendido. Por quê? Porque às vezes aquela pessoa está cheia de mágoa, cheia de rancor, você não consegue penetrar.
Você não consegue entrar e falar, olha, desculpa, ela não aceita. Então, antes que isso aconteça, eu e você temos que ponderar o que vai sair da nossa boca, porque depois que lançou a ofensa, esse caminho é muito doloroso. Esse caminho é muito doloroso para a sua consciência. Então, pensa sobre isso. Do fruto da boca de cada o fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito. Então, aqui novamente, tudo que sai da sua boca é fruto. Tudo que sai da sua boca são sementes que você está lançando em vários corações daqueles que te ouvem. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá no seu fruto. Como Jesus é lindo, né? Jesus sempre falando, se policia com a sua boquinha. Olha, se policia com a boquinha, porque a boquinha te leva a bênção ou a maldição. A boquinha te aproxima ou te distancia de pessoas. Cuidado com o que sai da sua boca, né? A todo momento ele fala aqui para nós sobre isso, né? A língua é uma grande ferramenta para a bênção quanto para a maldição. Isso é, as palavras podem liberar traumas e complexos ou levar à prisão emocional e espiritual. Quantas palavras que você não ouviu lá na sua infância e você carrega até hoje? Quantas coisas os seus pais te disseram lá na sua infância que você consegue ouvir a voz deles até hoje aqui no seu ouvido? Você vê o poder de uma palavra. Faz 20 anos, às vezes, você foi ofendido, você ainda carrega essa palavra. Isso ainda, às vezes, vem à tua memória. Mas até quando? Até quando você vai ficar ouvindo vozes lá do passado falando com você? Até quando? Então, presta atenção, essas vozes estão te paralisando. São vozes do passado que saiu de boca de pessoas que às vezes não tinha a instrução que você está podendo receber hoje. Talvez essa pessoa não recebeu essa instrução, olha, vigia o que vai sair da sua boca, porque depois vai ser mais difícil corrigir. Então preste atenção, que aqui a morte e a vida estão no nosso poder, na nossa boca. Quantas pessoas foram mortas por palavras? Quantas pessoas entraram em depressão porque alguém disse alguma coisa dela? Quantas pessoas, a todo tempo, a boca sendo espada e ferindo todo mundo, metralhando todo mundo quando ela abre a boca. Então, olha o poder das palavras. Quantas pessoas carregam palavras que foram ditas há 10, 20, 30 anos atrás e elas carregam até hoje a dor de ouvir essa palavra, quando não, ela ainda ouve tudo isso. Eu atendi uma cliente, o pai dela morreu e ela não conseguia, ela sempre lembrava do pai chamando ela de burra. Quando ela me procurou no nosso processo de coach. E ela falava, eu não consigo, eu ouço meu pai toda hora que eu vou fazer alguma coisa, a voz dele tá aqui no meu ouvido, falando que eu sou burra, que eu não vou saber fazer. E o pai dela já estava morto. E aí eu falei pra ela o seguinte, né, lógico que a gente vai usando técnicas, ferramentas para desbloquear. Mas eu falei o seguinte pra ela, eu falei, até quando você vai ficar ouvindo a voz do seu pai? Ele já morreu. Ele já não tá aqui mais falando isso pra você, quem tá falando isso pra você é a tua consciência. Então, olha o poder da palavra. Olha o poder das coisas que saem da nossa boca. Aquele que encontra uma esposa acha o bem, alcança a benevolência ao Senhor. Presente divino. Quem encontra uma boa esposa descobre que foi favorecido por Deus, pois ela cuida, conforta, auxilia o marido na administração do lar e no zelo pela família. Essa esposa está sempre atenta às necessidades do marido e procura supri-las com atenção e amor. Por ser uma mulher sábia, é considerado um presente valioso, cujos detalhes despertam uma alegria e satisfação daquele que o recebe. Eu não sei se eu estou falando mais para mulher, mais para homem, mas entenda. Se eu estiver falando para homem, valoriza a tua esposa. Porque você só vai valorizar quando você perder. E aí essa perda pode ser tarde demais. E você que é esposa, saiba da sua importância dentro do seu lar. Não se menospreze você. Não menospreze a tua importância dentro da tua casa. Você é um pilar dentro da tua casa. Eu falei outro dia aqui que se você for mulher, mãe, esposa, né? Se você for e o filho acordar mal, seu marido acordar mal, eles não têm poder de desestruturar a sua casa. Agora, se você acorda mal, você desestrutura todos eles. Você derruba todos eles. Por isso que a Bíblia, em Provérbios, acho que é Provérbios 31, fala muito sobre a mulher sábia.
A mulher sábia edifica a casa. Quer dizer, ela constrói uma edificação forte. Porque você tem poder. Você às vezes tem mais poder dentro da sua casa do que o seu próprio marido. Mas será que você está conduzindo o seu marido, os seus filhos, para caminhar para uma casa edificada? Você tem muito poder, você é um exemplo. A mulher, ela é exemplo dentro da casa. A mulher faz diversas coisas, a mulher sempre está pronta a servir, né? Eu sei disso. Então, entenda uma coisa, você não pode esquecer o papel importante que você tem dentro da sua casa. Você tem um papel importante que se o seu marido pode sair para trabalhar, é porque ele confia que tem alguém ali tomando conta do lar dele, enquanto ele está em busca de trazer o seu melhor. Ah, Muriel, mas você não conhece o homem que eu tenho aqui em casa, viu? Eu ouço isso de mulher. Ah, você não conhece meu marido. Beleza, então você errou na hora que você selecionou. Agora, se você erra na hora que você seleciona, você vai gastar mais tempo treinando ele para ficar perfeito para você. Não que ele seja perfeito, nós não somos. Então não espera a perfeição. Eu não tive filhas, né? Eu não tive, só tive meninos. Mas as meninas, elas são criadas numa bolha pelas mães. Numa bolha de... Até postei um story sobre isso. Uma bolha de que a gente tem que ter um príncipe encantado. Meninas, quando criança, recebem panelas de presente dos pais. Fogãozinho, geladeira, bonequinha para ser sua filhinha. E ontem eu postei um story sobre isso. Que as meninas, elas perdem a capacidade de sonhar a partir dos 5 anos, né? Porque elas começam a ser tão direcionadas para esse mundo, né? De casa, de lavar, de passar e de cozinhar. E aí elas deixam de sonhar em ser uma astronauta, em ser um presidente de um país, entende? Então assim, você que é mãe de menina, né? Ainda dá tempo de corrigir. Deixa sua filha ser quem ela quiser. Não coloque na tua filha aquilo que você não fez como mulher. Não crie expectativas na sua filha, sendo que você não conseguiu cumprir na sua vida. Eu vejo mães depositando nos filhos, e aí é geral, homem e mulher, coisas que ela não fez e quer que os filhos façam. A oportunidade são deles agora, você perdeu a oportunidade, agora é a vez deles. Então deixe eles serem o que eles quiserem, apoie eles sendo o que eles quiserem. É a melhor maneira de você incentivar o seu filho. Não escolha profissões para ele, né? Não escolha profissões para os seus filhos. Deixa eles livres. Quanto mais livre você deixa o seu filho, isso não eu não estou falando de não pôr limites. Pode pôr limite, lógico, tem que colocar limites. Eles precisam de ser treinados por nós. Mas chega um momento, você tem que deixar seu filho livre para fazer as escolhas que ele tem que fazer. Porque são essas escolhas que vai trazer experiências. São essas escolhas que vai trazer sabedoria. Então não se envolva. E você, mulher, não perca em nenhum momento a tua importância, ainda que o teu marido não te valorize. Ainda que ele não vê a importância que você tem dentro da sua casa, mas você não pode esquecer. Você tem a obrigação de lembrar a importância, o quanto você é importante. E não queira provar para ele que você é importante, só continue fazendo o seu papel bem feito. Faça o seu papel bem feito. Um dia eu vi uma mulher falando e aquilo me chamou a atenção. Porque assim, você pode ter o dinheiro do mundo, você pode ser uma presidente de uma empresa e ganhar 50 mil por mês. Você pode ser uma CEO, só que vai chegar um momento que você vai ter que ser a dona da sua casa. Vai chegar um momento que você vai ter que servir seu marido e seus filhos. Você pode ter 20 empregadas dentro da sua casa, elas vão embora uma hora. Uma hora você vai ter que esquentar um leite e fazer para o seu filho. Então faça seu melhor. Faça o seu melhor. O pobre fala com rogos, mas o rico responde com dureza. O homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado do que um irmão. Um amigo mais chegado é aquele que demonstra consideração, respeito e amor em todos os momentos. Um privilégio da vida é a capacidade que temos em fazer amizades. Na sociedade, o homem é valorizado pelos amigos influentes que possui. Por isso, todos aprendem desde cedo a viver cercado de pessoas, porém mais importantes que a quantidade é a qualidade destes amigos.
Dessa forma, somente quem tem virtudes de Deus, como integridade, sinceridade e temor, pode se tornar um amigo de verdade. O Senhor Jesus mostrou ser amigo verdadeiro, pois nos teve em tão alta estima que se entregou sua própria vida por amor a nós. Diante disso, que possamos ter discernimento, maturidade para selecionar e valorizar nossas amizades ao longo da nossa existência. Esse é o nosso último capítulo, nós já vamos orar. Mas quem realmente, verdadeiramente é o seu amigo? Jesus só. Só Jesus. Conta aí nos dedos quem é seu amigo quando você está nos momentos de caos. Lembra quem fica ao seu lado? E verdadeiramente Deus permite, sabe, certas situações na nossa vida que já é pra gente, se a gente tem dificuldade de fazer isso, Deus permite algumas situações para Ele mesmo já fazer a seleção natural e tirar pessoas da nossa vida. Não reclame de pessoas que saiam da sua vida. Não reclame de pessoas que não fazem mais parte da sua rotina, do seu dia a dia. Sabe por quê? Porque esgotou o aprendizado que você tinha para com ela e ela com você. Então não reclame de pessoas que já saíram da sua vida. Tem situações que Deus vai te permitir justamente para tirar pessoas da sua vida. Porque muitas vezes você não consegue fazer, você não consegue falar isso para as pessoas. Você não consegue empurrar elas para fora da sua vida. Aí vem uma situação que empurra elas para fora da sua vida. Não traz de volta. Se elas já saíram da sua vida é porque esgotou o aprendizado entre vocês, entre ambos. Não tem mais por que estar juntos. E tá tudo bem. Você vai seguir um processo, ela vai seguir em outro processo. Quantas vezes tem situações que você consegue ver realmente quem está do seu lado? Vai ter momentos que às vezes você está passando um momento de dureza, um momento difícil. Quem tem ficado do seu lado? Muitas vezes é um estranho. Muitas vezes aqueles que se diziam amigo não passam nem na tua porta. Não liga nem para perguntar como você está. Mas às vezes um estranho tem esse papel. E aí você tem que aprender a valorizar quem realmente ficou do seu lado nos momentos difíceis. Então, hoje eu só tenho amigos que esteve comigo no caos. Quem está comigo no caos é meu amigo. Quem está comigo no caos é meu amigo. Eu faço questão que ela seja minha amiga. Agora, se estiver comigo só na hora do brinde, só na hora da comemoração, essa é uma pessoa que eu conheço. A gente dá risada junto, mas não é meu amigo, não. Meu amigo é aqueles que me conheceram no caos. Não naquilo que eu tenho para oferecer hoje, mas quando eu não tinha nada para oferecer para ninguém. Então, observe quem está do seu lado nesses momentos de... Porque o que acontece? Quando a gente perde os nossos recursos, financeiros principalmente, as pessoas somem da sua vida. Só ficam as que realmente amam você. Só ficam aquelas que consideram você. Você pode escrever o que eu estou falando e você é sábio para saber sobre essas coisas. Você sabe. Então, depois que você se levantar, porque nada é permanente, essa situação que você está vivendo não é para sempre, tá? Lembre-se dessas pessoas, seja grato a elas. Porque depois a roda gira, você tá lá no alto de novo, começa a vir de novo um monte de gente. E aí o que você vai fazer? Você vai trazer todo mundo de novo para perto? Pessoas que nem olharam na sua cara, nem ligaram, nem perguntaram como você estava no dia da dificuldade, e aí depois fica sabendo que você está bem, quer se aproximar de você, e aí se recebe de novo. Não é para ser sem educação, imagina, não é para fazer isso, e também não é para desprezar. Só não queira que participe dos seus sonhos, dos seus projetos com você. Tenha sabedoria. Às vezes Deus está te ensinando nesse momento difícil a selecionar pessoas para fazer parte da sua história. Eu quero orar para você e por você hoje, nesse dia, com você e para você. Para que você venha receber essa palavra com amor, com carinho. Que você receba essa instrução no seu coração. E que agora também é o momento de você apresentar suas queixas, apesar do Pai já saber. Deus já sabe. Deus já sabe tudo que eu e você precisamos. Todos os nossos sonhos, nossos projetos, conta tudo para Ele. Conta para Ele. Agora é momento de você contar para Ele. Falar, Pai, hoje eu tô com ódio. Hoje eu tô me sentindo magoada. Hoje eu tô me sentindo triste. Hoje eu tô me sentindo abatida. Hoje eu tô me sentindo desanimada. Tem coisas que a gente parece que Deus é uma divindade tão grande, que ela tá tão distante de nós, que a gente não consegue falar para Deus, olha, hoje eu tô com ódio, tô com vontade de matar aquela pessoa. Porque a gente acha que isso é um pecado, tá bom. Pecado é você esconder isso de Deus. Pecado é pôr isso debaixo do tapete. Pecado é fingir que esse sentimento não existe dentro de você. Olha, Pai, não estou conseguindo perdoar.
Me ajuda, eu não tenho vontade nenhuma de perdoar essa pessoa, eu não consigo. Conta isso pro Pai, porque aquilo que eu não consigo, Jesus me ajuda a conseguir. Lembra? Quando eu não consigo, eu busco quem consegue por mim. Então que nessa manhã você venha, não esconde nada não. Não esconde nada, não jogue debaixo do tapete nada na hora da oração. Apresenta, faça a tua oração particular, porque eu posso orar por você. Mas a tua oração ela tem mais poder do que a minha em relação à sua vida. É você abrir a boca e confessar e falar, Pai, eu já não aguento mais. Me ajuda, eu tô aqui. Eu parei para ouvir a tua palavra, eu parei para ouvir a tua instrução. Então me ajuda agora, me dá forças para continuar, me dá disposição. Tá bom? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós entramos agora, Pai, na Tua presença, apesar de sabermos que a Tua presença é soberana, que o Senhor estava aqui o tempo todo dessa live nos orientando, nos instruindo. Então nós rendemos graças a Ti porque o Senhor é digno de toda honra, de todo louvor, de toda exaltação. Pai, que nessa manhã que se inicia, Senhor, de terça-feira, dia 18, que nós possamos entender a Tua palavra, levar ela e carregar ela no nosso coração para o dia de hoje. Pai, abre a nossa mente, unge a mente das pessoas que aqui estão comigo, Senhor. Vai tocando na mente dela, nos pensamentos, toca no coração, toca nas emoções que é a fonte da vida. Senhor, instrua essa pessoa o caminho que ela deve andar no dia de hoje. Coloque as palavras certas nas bocas dela, Senhor. Que quando ela for trabalhar, Senhor, ela consiga lembrar disso, de que ela está ali prestando serviço a Ti, Senhor, em primeiro lugar. Senhor, coloca humildade dentro dessa pessoa para que ela venha ter a honra que ela busca tanto. Senhor Jesus, vai tocando do alto da cabeça a planta dos pés. Se tem alguém aqui com o coração oprimido, desanimado, Senhor, que o Senhor entra com um recurso de alívio, de refrigério. Vai tocando o Espírito Santo em cada vida, em cada coração aqui nessa manhã que ora comigo. Pai, eu apresento a vida de cada um. Eu não sei quem está aqui comigo orando, mas o Senhor conhece a todos nós. O Senhor nos conhece no íntimo, no profundo, o Senhor nos chama pelo nome, o Senhor conhece nós antes mesmo de estarmos no ventre das nossas mães. Então, Pai, por nos conhecer, por conhecer a nossa fragilidade, por conhecer quão pecadores somos, Pai, que a Tua graça nos alcance no dia de hoje, que a Tua misericórdia venha estar conosco, Pai. Então, nos orienta para hoje, Senhor. Nos dê sabedoria o suficiente para vencermos o dia de hoje, só por hoje, Jesus. Só por hoje nos ajuda, só por hoje nos instrui, só por hoje mostre o caminho para nós. E que, Senhor, que essa pessoa que ora aqui comigo agora, que ela venha sentir a Tua presença, que ela venha ter um encontro, uma experiência contigo. Que algo de extraordinário venha acontecer através da oração. Ela parou a vida dela para estar aqui, Senhor, então honre a fé dessas pessoas que oram comigo nesse momento. Eu entrego a vida de cada uma no nome do Senhor Jesus e crendo na nossa vitória, eu digo amém. E você, quem crê, diga amém. Amém? É isso aí, respira bem fundo, ó. Ai, que gostoso. Mais um dia. Ei, mais um dia para você vencer. Se ontem não deu certo, tá tudo bem. Ontem foi ontem, já passou, nem Deus muda seu ontem. Mas hoje não, hoje é presente. Hoje é presente, é um presente, é uma caixa bem linda que Deus te oferece agora. Um presente, um embrulho lindo para você. Ele te oferece hoje. O que você vai fazer com esse presente que Deus te deu? Que é a oportunidade de vida. Ó, entrar ar nas tuas narinas. Quanta gente parou de respirar hoje? Quanta gente em meio de 7 bilhões de pessoas? Quantas pessoas hoje não puderam ter esse privilégio de ter o fôlego de vida por mais um dia, por mais um dia. Hoje é o teu presente, Deus te deu, faça o teu melhor. Faça o teu melhor, independente se as pessoas vão reconhecer isso ou não. Faça o teu melhor. Amém? E amanhã a gente está aqui no nosso Café com Cristo, às 6 horas da manhã. Eu espero vocês, tá? Que vocês façam um extraordinário dia, que vocês façam uma extraordinária terça-feira. Vai pra cima, conquista teus sonhos. Não seja negligente. Lembra? Não seja negligente com os teus sonhos hoje. Faça aquilo que você tem que fazer. Não é o que você tem vontade, é o que você tem que fazer. E aí você vai ver os teus resultados acontecerem numa velocidade incrível. Tá bom? Um beijo grande e até amanhã no nosso Café com Cristo.